A crise do governo Lula chegou a um ponto tão avançado que agora até mesmo um dos veículos mais militantes dentro da imprensa brasileira publicou uma matéria que desmascara a principal pauta utilizada por Lula e pela esquerda brasileira para criar e fortalecer a rejeição contra o seu principal adversário. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você todos os detalhes dessa história, mas antes eu preciso passar por um outro assunto também de grande importância. Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, anunciou na noite dessa terça-feira que Elon Musk e o empresário Vivek Ramaswamy serão os líderes do Departamento de Eficiência Governamental no seu próximo governo, que começa em janeiro de 2025. Com isso, o bilionário dono da rede social X, da Tesla e da SpaceX, alvo de constantes ataques por parte da esquerda brasileira e principalmente do ministro Alexandre de Moraes, agora integrará oficialmente o governo mais poderoso do planeta. Mas este provavelmente ainda não é o nome que mais causou preocupações no ministro que hoje atua como se fosse o dono do Brasil. Muito em breve deve ser oficializada a escolha de Marco Rubio como secretário de Estado no novo governo de Donald Trump. O secretário de Estado é o principal responsável pela política externa do país e representa os interesses americanos no exterior. É o cargo que fica à frente da diplomacia dos Estados Unidos, que negocia tratados e acordos internacionais e que representa o país em organizações internacionais. É também o responsável por lidar com crises internacionais e por buscar soluções diplomáticas para conflitos. Veja aqui um exemplo da sensatez de Marco Rubio ao falar sobre a atual situação no Oriente Médio. Senator Rubio, will you call for No, I ceasefire will in not. Gaza? On the Senator contrary. Rubio, Are you filming it? wait, So I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians that are being killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas has stopped building their military installations underneath hospitals. So you don't civilians. care that 15,000 Absolutely, have I do. died? You don't care about the babies that are being I killed think every it's day? horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. O senador Marco Rubio já se posicionou publicamente também, em diferentes momentos, contra o autoritarismo de Alexandre de Moraes, assim como a conduta de Lula, principalmente em relação à sua postura omissa diante dos crimes cometidos por Nicolás Maduro na Venezuela. A deputada republicana reeleita Maria Elvira Salazar, autora do projeto de lei que visa impedir a entrada de promotores da censura, como Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos, publicou uma foto ao lado de Marco Rubio em sua rede social com a seguinte legenda: péssimo dia para ser um ditador na América Latina. Bom, é pouco provável que isso mude a situação atual no Brasil, mas já é um forte sinal de que, muito em breve, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão oficialmente impedidos de entrar nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não poderá mais participar daqueles eventos realizados em solo norte-americano, mas patrocinados por empresários brasileiros, muitos deles alvos de julgamentos na corte e cujos palestrantes são ministros brasileiros, que desfrutam de viagens internacionais luxuosas, sem ter que tirar R$1 do bolso para poderem se reunir com maior privacidade com esses empresários nos bastidores desses eventos. Isso certamente será um dedo na ferida de Alexandre de Moraes. E por falar em dedo na ferida, o próximo assunto tem tudo a ver com isso. A crise do governo Lula já é tão grave que agora até mesmo um dos veículos mais militantes dentro da imprensa brasileira já está expondo a farsa da principal narrativa que Lula e a esquerda brasileira construíram contra o seu principal adversário. Veja essa matéria publicada pelo jornal O Globo nessa quarta-feira. Número de imunizantes vencidos aumenta 22% no governo Lula e gera prejuízo de R$1,7 bilhão, o maior desde 2008. A matéria mostra que, nesse período de pouco mais de 1 ano e 10 meses de governo Lula, já foi desperdiçada uma quantidade de vacinas 22% maior do que nos 4 anos de Bolsonaro como presidente. De 2019 a 2022 foram descartados 48,2 milhões de imunizantes por conta do seu vencimento. Do início de 2023 para cá, período do atual governo Lula, o vencimento e, consequentemente, o descarte já foi de 58,7 milhões de imunizantes. Em relação ao prejuízo com esse desperdício em cada uma das gestões, em um gráfico que, de acordo com a legenda, se baseia em dados até 11 de novembro de 2024, mas tem alguns dados faltantes em anos específicos, o atual mandato de Lula já ultrapassou
a marca de 1,7 bilhão de reais jogados no lixo, perdendo apenas para o próprio governo Lula, só que no seu segundo mandato, entre 2007 e 2010, quando o prejuízo foi de mais de 1,9 bilhão de reais. Mas não podemos nos esquecer do fato de que não se passaram nem 2 anos ainda do Lula 3, então esse recorde muito provavelmente será batido em breve. O antecessor de Lula, seu principal rival político atualmente e alvo de constantes ataques de Lula e da esquerda brasileira, justamente sobre esse tema, de acordo com o gráfico, teve um desperdício de menos de 1/4 do que já foi registrado entre 2023 e 2024. E mesmo que alguém utilize o argumento de que a legenda do gráfico cita a ausência de dados nos anos de 2020 e 2021, que são da gestão de Bolsonaro, levando à conclusão de que esses 376 milhões de reais corresponderiam apenas a um período de 2 anos, ainda assim, em menos de 2 anos de governo, Lula já superou esse número em mais de 4 vezes. Portanto, não há parâmetro onde seja possível esconder o desperdício absurdo da atual gestão federal. E ainda tem mais um ponto que precisa ser levado em conta. A matéria afirma que entre 2023 e 2024, proporcionalmente, o governo Lula desperdiçou mais doses do que utilizou, porque boa parte das 58 milhões de ampolas contabilizadas tinham mais de uma dose de imunizante. Ao todo foram 217 milhões de doses aplicadas nesse período, enquanto 385 milhões tiveram que ser descartadas. O Ministério da Saúde do governo Lula, obviamente, deu as suas desculpas, como sempre, colocando a culpa na herança da gestão anterior, na influência dos movimentos anti-vax e em qualquer um que apareça na sua frente. Mas também não se engane, a matéria do Globo não foi totalmente contra o governo Lula. Eles atribuíram a Bolsonaro a velha narrativa do discurso negacionista, eles ajudaram a reforçar a desculpa do atual governo e ajudaram a criar uma desculpa para o recorde de desperdício no governo Lula 2. O problema é que, para fazer a matéria, eles precisaram mostrar os fatos, e contra fatos não há argumentos. Lula, por sua vez, deve estar agora sofrendo novamente em silêncio, afinal ele já demonstrou que sabe muito bem qual é o problema de ter criado uma mentira. Tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. São pessoas que vivem na base da construção de mentiras. E você sabe qual é a desgraça da primeira mentira? É que você passa o resto da vida mentindo para justificar ela. Então as pessoas que aprendem a fazer política mentindo, passam o resto da vida mentindo, porque ele não pode desmentir o que ele falou. Então eu acho que é um perigo, mas eu acho que é um alerta também. Agora não se esqueça de fazer a sua parte para que essas informações cheguem para mais pessoas. Você pode fazer isso compartilhando esse vídeo ou simplesmente clicando em gostei aqui embaixo, para assim ajudar o algoritmo do YouTube a entender que ele é relevante e assim recomendá-lo para mais pessoas. E se você já está cansado de ter que ouvir as narrativas da militância de esquerda e quer estar 100% preparado para debater contra esses militantes, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela nesse momento ou clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.